temos ou não um destino definido a cumprir é algo que, às vezes, algumas pessoas, ou até nações inteiras, acabam fazendo coisas muito drásticas, né? Acreditando em algo que, se não estiver correto, pode acabar sendo um grande desperdício de energia, né? Por outro lado, se nós formos pensar que realmente nós temos um destino a cumprir, né? Algo que, digamos assim, espiritualmente nos tenhamos proposto a si mesmos de fazer, e nós não fizermos isso durante a vida, então, partindo dessa concepção, a gente poderia então ter desperdiçado a vida, pois não cumprimos o nosso destino. Então o tema tem dois lados, né? E é por isso que ele gera tanta polêmica. Eu estava vendo uma palestra do Lama Michel Rinpoche, que é um lama budista tibetano, do budismo tântrico, né? O Theravada. E o que ele falava me despertou algo assim que eu não tinha percebido, né? Às vezes a gente imagina que é o capitão do próprio destino, né? Nós nos comandamos a nossa própria vida, porque a gente aprende que tem o livre-arbítrio, desde que a gente começa a tomar conhecimento, às vezes com filosofia, com religião, a própria educação, a gente aprende que temos o livre-arbítrio na nossa vida, a gente pode fazer o que a gente definir para nós mesmos, né? Só que ali o Lama, Michel, estava falando que talvez a gente tenha tão pouco livre-arbítrio no sentido de que praticamente a gente acorda de manhã do mesmo lado da cama que sempre dorme, vai e escova os dentes, ou lava o rosto, ou toma banho, ou faz aquele ritual mesmo que a gente faz todos os dias. Então a gente vai, toma café da manhã, normalmente o mesmo, né? Todos os dias, ou muito parecido. Vai para o trabalho pelo mesmo caminho de sempre, ou você vai por um caminho diferente de vez em quando. Quase nunca, né? E assim a gente segue o nosso dia, fazendo nossas ações automáticas, igual sempre, né? E onde está o livre-arbítrio aí? Então, o livre-arbítrio está justamente em situações muito definidas, nas quais a gente tem chances de tomar uma decisão criativa, né? Que é a decisão em que a gente tem um brilho de consciência e a gente decide fazer algo diferente. Só que o Lama estava dizendo que ele acha que é uns 5%, ou talvez 2%, talvez 1% da nossa vida seja comandada pela nossa consciência, ou seja, pelo nosso livre-arbítrio. O resto da vida são ações automáticas que a gente toma todos os dias, né? E a gente pensando assim, então, naquela nossa conversa ali do início sobre perder tempo, né? Ou passar a nossa vida inteira e não fazer o que nós tínhamos nos definido para fazer. Se o nosso livre-arbítrio de fato é menos de 1%, né? O resto a gente faz as mesmas coisas, dos hábitos arraigados de todos os dias, com a nossa consciência em stand-by. Então significa que realmente a gente desperdiça muito tempo na nossa vida, né? E aí, nesse sentido de missão, imagino que as pessoas, quando falam de missão, é justamente aquela voz no nosso interior que nos fala sobre fazer algo diferente dessas nossas ações automáticas, né? É aquilo que nos impele a quebrar essa cadeia de atos automáticos, né? E então, quando a gente pensa sobre isso, algumas pessoas entendem como autodesenvolvimento, autoconhecimento, começar a fazer coisas que despertem uma clareza e um entendimento maior sobre a vida, na qual vai também começar a fazer com que nós percebamos coisas que antes não percebíamos, né? E percebendo mais, podemos agir de forma diferente e criativa e cada vez mais, né? Um processo exponencial, em se falando de quem, digamos, não acredita tanto em destino. Mas, ao mesmo tempo, quem fala sobre destino talvez esteja querendo se referir de que não quer mais uma vida automática, de que quer seguir aquilo para o qual sente em seu íntimo que deveria estar fazendo, né? E esse deveria estar fazendo talvez seja justamente essa conduta de ação criativa e genuína, que é a mesma coisa que a outra pessoa está falando em outras palavras, né? Significa que a pessoa quer largar sua conduta automática e iniciar uma conduta genuína, realmente humana e baseado na consciência e em atos voluntários, né? Atos de vontade e não atos automáticos.
Então, como parece que sempre acontece, as pessoas usam palavras diferentes ou abordagens diferentes e muitas vezes estão querendo falar sobre a mesmíssima coisa. E aí, às vezes, acabam até discutindo sem sequer perceber que estavam falando sobre a mesma coisa, né? E essa discussão não deixa de ser um ato automático, né? Em que a gente aprendeu a defender nosso ponto de vista, ainda que o ponto de vista seja um ponto de vista errado, baseado em algo que é justamente aquilo que a gente quer transcender, né? Que são esses atos automáticos.